Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Ressocialização, o podcast que discute de forma crítica e acessível os desafios do sistema penal brasileiro e os caminhos possíveis para uma sociedade mais justa. No episódio de hoje, vamos abordar o tema da reinserção social de pessoas que passaram pelo sistema prisional, com foco nos desafios da ressocialização e no impacto do estigma social. E para enriquecer esse debate, contamos com a participação do professor Marcelino Frota, contamos também com a participação do Sr. X, personagem que irá representar a vivência de uma pessoa que passou pelo sistema prisional de forma provisória, representado pelo nosso colega de turma Salles, com o objetivo de ilustrar essa realidade de forma didática e reflexiva. Na visão de vocês, a pena no Brasil ela consegue cumprir a função ressocializadora ou ainda é voltada mais à punição? Eu que estive lá naquele momento, não me senti nem um pouco, nem um minuto amparado. Pelo contrário, me senti muito mais inseguro, vulnerável, porque eu estava junto de outras pessoas que ali também nos cercam para nos assediar. Então, assim, não me senti seguro pelo sistema. O sistema não me deu esse amparo que está na lei, que não foi na vida real, não foi desse jeito. Primeiramente, Juliana, eu quero parabenizar o professor Jomar por essa iniciativa. Essa pesquisa ela é muito importante, ela aperfeiçoa o mundo acadêmico. Quero também parabenizar a iniciativa dos acadêmicos que estão montando aqui o trabalho, Juliana, Alice, Carlos Salles, Samantha, Liene, e dizer que, para mim, é uma grande alegria, uma grande honra colaborar com a formação e o aperfeiçoamento acadêmico dos senhores. Desde o surgimento do ser humano na face da Terra, nós estamos vinculados ao ato de punir. Até chegar o momento em que a vingança privada, a vingança pública, ela passa pela perspectiva dinâmica de humanização, por meio justamente, dentro das linhas delineadas pela teoria da pena, você vai chegar a analisar que a questão é voltada à humanização. O inciso, na verdade, 3 do artigo 1º da Constituição Federal, ele é bem claro quando fala da dignidade da pessoa humana. Mas a pergunta que se faz é, o Estado está preparado para oferecer essa questão? Está preparado para, ao apenar, paralelamente ressocializar? Porque tem uma pergunta anterior a esta, não é? Que seria, o homem que está sendo ressocializado, ele foi pelo menos socializado? A questão relacionada a uma obra, quanto ao processo penal, por exemplo, de Carnelucci, demonstra as misérias nesse contexto do ato de punir, num ambiente penal, num ambiente processual penal. A pena no Brasil ela é muito mitigada. Nós temos aí suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, temos acordo de não persecução penal, mas a grande questão é, o que é ressocialização? Quando eu falo em ressocialização, eu não estou falando apenas e tão somente do Estado em si. Eu estava lecionando numa turma, uma turma que eu amo muito, amo demais, uma turma do coração, e eu perguntei para uma aluna competentíssima, inclusive ela é empresária, eu perguntei, você que é empresária, você iria contratar um recém-saído do sistema penitenciário? E ela, com receio, foi sincera e disse não. Então, estamos diante de uma reflexão. Será que a ressocialização é um ato que apenas cabe ao Estado ou é, na verdade, um compromisso social em âmbito global, em âmbito coletivo? O Estado tem que ter dotação, estrutura, que seja pertinente à questão da ressocialização humana. Este homem que ficou preso vai voltar para a própria família, vai voltar para a sociedade. Como é que ele vai ser tratado? A educação em valores humanos, por exemplo, ela não é trabalhada no ambiente acadêmico. A questão que é trabalhada no ambiente acadêmico é a ciência para a sobrevivência, é se formar com as ciências que são apresentadas para a sociedade. Direito penal, processo penal, área do jurídica, do curso de direito, enfim. E não o ato de pensar relacionado à conduta humana. Por quê? Porque a educação formaliza o caráter. Esse é um ponto estrutural. A meu ver,
o Estado não apresenta condições efetivas para que realmente ocorra uma ressocialização. E, a meu ver, a sociedade também não tem esse pacto de compromisso de forma leal, verdadeira e sincera para que essa ressocialização também ocorra. E, num terceiro e último momento, essa ressocialização também tem que partir daquele que está sendo submetido à pena. Como foi a sua experiência dentro do sistema? Você acha que você teve algum tipo de apoio? Apoio psicológico, apoio da sua família, apoio do próprio Estado? Eu tive apoio de psicólogos, não teve isso para mim. Eu fui mal, fomos detidos, e dali, dias depois, eu já estava, não tive nem direito à audiência de custódia. Não tive direito a essa audiência de custódia. E daí segui para o presídio de Americanos, vindo ser ouvido por uma assistente social que chegou naquele momento ali, perguntando qual foi o delito, quanto tempo estava ali. Foi que por ela tiveram ciência da minha situação, e aí foi que teve a intervenção de um advogado que providenciou a minha liberdade. Mas assistência do Estado não tive no momento. Professor, o senhor já relatou que acredita que precisa de uma mudança estrutural, né, desde a educação. Esse relato do senhor X, o senhor que já veio dessa área militar, já teve muitas experiências, isso é comum acontecer? A questão relacionada ao que o senhor X está colocando é uma verdade. Eugênio Raul Zaffaroni é um autor muito reconhecido no âmbito penal. Ele coloca que o Estado ele tem uma co-culpa na situação que envolve a questão da defesa social, na questão da situação penal. Na teleologia, quando eu vou para Klaus Roxin, eu observo o funcionalismo penal. Se pergunta para que serve o direito penal? É apenas para punir? Quando Zaffaroni diz que o Estado é co-culpado, significa dizer que o ato violento pelo qual se busca a ressocialização, não há, nesse contexto aí, solução viável. Não há. E muitas vezes a própria família é desamparada. Então, sim, tem, em certo contexto, razão o senhor X, uma vez que esta é uma realidade que se apresenta hoje, dada uma série de questões, como, por exemplo, o excesso nas prisões, como, por exemplo, a situação que envolve a valoração daqueles que têm condições de se defender com uma boa advocacia e daqueles que não têm, como, por exemplo, a situação que envolve excesso de casos para a Defensoria Pública se manifestar, não tendo condições de responder a todos. Enfim, é uma questão estrutural que demonstra de maneira significativa que não há uma resposta à altura do Estado quanto à busca real da ressocialização. Após sair do sistema, nós sabemos que existe um rótulo que acompanha a pessoa. Como vocês enxergam o impacto desse estigma na reinserção social? Esse preconceito, ele pode contribuir para uma reincidência? Sim, o rótulo ele existe. Geralmente pelos parentes, familiares, outros amigos que outrora estavam com a gente. E às vezes ele nos deixa para baixo, sim, com certeza. Às vezes a gente se aproxima do álcool. No meu caso, eu já tenho uma predisposição a querer bebidas e tal. Eu moro ainda no mesmo local que eu nasci, ali o pessoal já me conhece, já sabe o que eu fiz. Todo mundo aponta, quando a gente já passa, olha, que ele já puxou e tal. Sim, essa falta de compreender o outro lado e esse estigma sobre as nossas pessoas que saem da prisão. No meu caso, eu me sinto até mais próximo, mais vulnerável de fazer de novo, porque até para arrumar emprego novamente é complicado. Tranquilamente. O preconceito é inerente ao comportamento no âmbito até mesmo familiar. O rótulo, ele permanece na visão da sociedade quanto ao comportamento daquele homem e até mesmo modifica a forma do próprio homem verificar o meio em que se encontra. Aquele meio se torna hostil, por essa hostilidade pode causar fugas psicológicas, fugas psíquicas, e essas fugas podem influenciá-lo a questão relacionada às drogas. E aí, trabalhar a cultura da mente obnubilada, e nessa cultura ele se tornar um escravo e a partir daí, patologicamente, passa a ser um doente. Portanto,
a reincidência também tem ligação, tem a ver com a rotulação da não aceitação daquele homem no seio da própria família. Esse é um contexto real, verdadeiro, que lamentavelmente não se acompanha e que lamentavelmente, ao mesmo tempo que não se trabalha a família para que receba aquele homem, também não se trabalha ele, o próprio preso que cumpriu pena, para retornar à sociedade. Uma coisa é a aplicação da pena, outra coisa é a execução penal. O contexto é: a execução penal é apenas para o indivíduo, ou a execução penal tem que ter um reflexo relacionado à coletividade como um todo, à família do preso, à família daquele que está retornando? Como o filho que não via o pai o recebe, como a esposa que não tinha o marido no lar o recebe, como a filha o vê, como a vizinhança vai tratá-lo. Isso tudo influencia, isso tudo colabora, sim, para que ocorra a reincidência. Sem falar, como já disse, nas fugas psicológicas, nos tratamentos e nas terapias falsas, o uso de drogas, a questão da mente obnubilada, a situação de substâncias etílicas, de maneira geral. Na visão de vocês, o que falta ser feito? Qual seriam as melhorias? Eu acho que para melhorar, assim, fazer a vida de quem está aqui fora de novo, a melhor seria o Estado se aproximar, porque a gente sai do cárcere e vem para a rua novamente, mas não tem um acompanhamento. O acompanhamento ficou ali, talvez, na Defensoria Pública, quando o advogado foi lá e interviu no meu caso, mas a gente não tem um acompanhamento de um psicólogo extra nas nossas casas, a gente não tem um acompanhamento de uma assistência social, a gente não tem nada disso. Então, assim, a gente sai de lá e vem com a cara para fora para tentar conseguir reerguer a vida novamente, mas acompanhamento. Eu gostaria que nós tivéssemos, né, quem já passou por essa situação, tivesse um acompanhamento, sim, psicológico, um acompanhamento de assistência social, quem sabe fazer um curso, né? Mas isso aí, aproximar de novo, fazer com que a família se aproxime de novo de quem já passou pelo cárcere, porque só quem vive na pele sofre esse estigma pesado de criminoso que sabe realmente como dói na alma da pessoa. Entendo que deve haver o reforço no âmbito das políticas públicas, especificamente voltadas à ressocialização. Mas quando se fala de ressocialização, não se fala só visando apenas o homem. Nós temos que preparar a sociedade para recebê-lo, temos que preparar a família, temos que prepará-lo também. E aí passa pela questão da valorização dos trabalhos, do preparo profissional que ele possa vir a receber no cárcere, se aperfeiçoando, verificando qual a competência que ele tem tendência, e esse acompanhamento, estimulando, verificando um reforço no âmbito da psicopedagogia, da psicoterapia, para que ele possa se sentir valorado. Nós temos aí estudos na área sociológica de tribos, nas quais quando o homem errava ou a mulher errava, o integrante da tribo, a tribo valorizava e levantava naquela pessoa o aspecto interno quanto ao seu ser de forma consciente. Isso aí é muito interessante na ancestralidade dos povos. E nós, justamente enquanto sociedade, coletividade, também não estamos preparados para, ao receber este homem, entendê-lo, fazer com que ele se reencontre, seja na sociedade, seja na família. Ele tem que se reencontrar, mas ele também tem que ser recebido. E ele também tem que ter um preparo no âmbito da estrutura do sistema carcerário, onde se observa que no sistema carcerário ainda há muita mágoa, muito ódio, ainda há aquele espírito de vingança, ainda há aquela justiça longínqua, enfim, é realmente um grande desafio. Certo. Esse foi o nosso Pod Ressocialização. Hoje vimos que, apesar da previsão legal, a ressocialização ainda enfrenta desafios reais, especialmente relacionados ao estigma social e à estrutura do sistema. Queremos agradecer ao nosso professor Marcelino Frota e ao Senhor X, representado por Carlos Salles, nosso colega de turma, e a você que nos ouviu. Até o próximo episódio.